Então, começamos agora estudando os elementos textuais. A ABNT vai diferenciar os elementos textuais para o projeto de pesquisa e para o relatório de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa é aquele documento que nós elaboramos quando estávamos planejando o que iríamos estudar, como iríamos desenvolver a nossa pesquisa, o nosso estudo e transformar isso na monografia, na dissertação, na tese, ou no artigo científico, como é o caso de alguns TCCs de alguns cursos. O relatório de pesquisa é o resultado, é a ação desse projeto, desse planejamento que nós fizemos. Então, nós temos elementos textuais diferentes para o projeto e elementos textuais para o relatório de pesquisa. Para o projeto de pesquisa, nós já tivemos uma aula que já trabalhou detalhadamente cada um deles. Vamos só relembrá-los. Nós temos como elementos textuais a delimitação do tema, a problematização, as hipóteses, os objetivos, a justificativa, o referencial teórico, a metodologia, os recursos e o cronograma. Para o relatório de pesquisa, nós temos outros elementos textuais. Observem esse esquema que ele apresenta aí todos os elementos que vão compor o seu relatório de pesquisa. Ele apresenta os elementos externos, os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Então vamos trabalhar com cada um desses elementos textuais. Então o primeiro deles é a introdução. O que é a introdução? Ela vai apresentar os objetivos do trabalho e as razões de sua elaboração. Então, o que ele vai ter que apresentar aqui? Você vai retomar lá do seu projeto de pesquisa qual era o seu tema, qual era a sua pergunta, a sua justificativa. Só que naquele documento eles estavam apresentados de uma forma de tópicos. Então, delimitação do tema e vinha o seu texto. Ele estava mais fragmentado. Agora a gente vai precisar desenvolver esse texto de uma forma mais coesa. Eu vou precisar unir essas informações, fazer ganchos entre uma ideia e outra para que esse texto tenha coesão. Que informações precisam compor, então, esse texto da introdução? Então, qual era a sua pergunta? Então, fundamental ter bem claro qual era a finalidade desse trabalho, o que você queria descobrir, o que você queria confirmar ou apresentar como uma nova proposta nesse seu estudo. Então, quais foram os objetivos, né? Quais foram as etapas que você teve que passar, quais conceitos, que materiais teve que buscar, que metodologia, que método científico embasou o seu estudo e você faz uma breve apresentação de cada tópico, de cada capítulo que vai vir na sequência do seu trabalho. Essa apresentação ela é muito breve, muito sucinta. Vamos pensar em questão de 2 parágrafos para cada capítulo novo que será apresentado na sequência do seu trabalho. Nesse parágrafo, você vai comentar brevemente, olha, inicialmente buscou-se esses conceitos ou analisou o histórico dessa concepção, buscando compreender a evolução desse conhecimento, dessa concepção na sociedade. Nesse sentido que você vai desenvolver uma breve apresentação de cada capítulo do seu trabalho. O segundo tópico, o segundo elemento textual é o desenvolvimento teórico. O que nós vamos apresentar aqui? Aqui é toda a tua fundamentação teórica, toda aquela revisão de literatura que você teve que utilizar, recorrer a outros autores, a outros materiais para fundamentar, para sustentar as ideias ali que você está discutindo. Como é que vai ser apresentado esse material? Então, você não vai utilizar a palavra desenvolvimento ou fundamentação teórica. Você já abre o teu segundo capítulo com um título, com um nome que seja relacionado ao tema que você está desenvolvendo. E aí você começa a desenvolver esse texto e vai organizando as subdivisões, então com novos subcapítulos ou subseções, conforme forem necessário, conforme facilitar o entendimento do leitor desse conteúdo. Alguns cuidados são necessários. Pensamos assim, não posso ter muita informação no mesmo capítulo, numa mesma subseção, não posso ter pouquíssima informação num tópico, porque ele torna o texto muito fragmentado, então eu preciso encontrar um equilíbrio entre esses dois fatos. Então, dividir igualmente o conteúdo entre os capítulos e subcapítulos. Mas um cuidado, não precisamos, quando eu digo dividir igualmente, não preciso ter a preocupação de exatamente o mesmo número de páginas. A ABNT, em momento algum, especifica isso em suas normas. Então, ela não estipula que cada capítulo tem que ter um número X de páginas ou que, a partir do momento que você estipulou essas páginas, todos os demais capítulos terão que ter a mesma quantidade de páginas.
O cuidado que você deve ter, então, é só com a questão de conteúdo, né? Não deixar muito conteúdo para um tópico e pouco conteúdo para o tópico seguinte. Encontrar esse equilíbrio. Então, isso cabe a você, é o seu bom senso definir quantas páginas, então, para cada assunto, mas não que isso tenha que ser normatizado pela ABNT. Então, cuide com esse equilíbrio de quantidade de informações nos tópicos. Uma outra questão para a fundamentação teórica é a questão de a gente não deixar as ideias soltas. Então, quando você finalizar um capítulo, uma subseção, já introduza o novo assunto que será apresentado no próximo tópico. Mais uma indicação, não comecem nem finalizem nenhum tópico com citações. O interessante é que você, enquanto autor, inicie e finalize cada sessão, cada capítulo do seu trabalho. Você apresenta aquele assunto e você conclui aquele assunto, mesmo que ainda seja uma breve conclusão, porque o capítulo das considerações finais ainda será desenvolvido. Mas você finaliza, você fecha aquele tema, aquele assunto que estava sendo discutido, que estava sendo analisado. Mais uma dica para a sua fundamentação teórica, a utilização das citações. Não esqueçam de referenciar todo o material que vocês estiverem utilizando. Caso você utilize a ideia de algum autor e não faça referência já no parágrafo, você está cometendo um plágio, está cometendo um erro, um crime. Então, cuide. Não adianta você só referenciar na listagem das referências. O parágrafo precisa estar especificado. Esse parágrafo, essas ideias não são minhas. Então, se ele for uma citação direta, você vai estar utilizando ou as aspas ou aquela formatação com um tamanho de fonte, espaçamento de linhas menor. Se é uma paráfrase, então a gente vai entender que essas palavras são suas, mas a ideia é de um outro autor. Então, nesse parágrafo, a gente vai estar acompanhando a mesma formatação gráfica, mesmo tamanho de fonte, mesmo espaçamento entre as linhas, só que ou no início ou no final desse parágrafo, você precisa fazer a menção de que essas ideias são do autor tal, da obra tal, para que não haja confusão daquilo que é seu e aquilo que você utilizou da ideia de outras pessoas. O último elemento textual é o capítulo das considerações finais ou capítulo da conclusão. Há uma divergência no meio acadêmico em relação a utilizar o termo considerações finais ou conclusão. Entende-se que conclusão seria quando você realmente fechasse o assunto, esgotasse todas as possibilidades, as variáveis daquele assunto. Então, a gente acaba utilizando, acaba recomendando que você utilize a expressão considerações finais. Quer dizer, até onde o assunto evoluiu, até onde a sua pesquisa, que estágio a sua pesquisa conseguiu chegar e se posicionar em relação ao tema que você propôs a estudar, se propôs a entender um pouco mais. O que você vai escrever, então, nesse capítulo chamado Considerações Finais? Você vai fazer um breve resumo daquilo que você apresentou no decorrer do seu trabalho, você volta a apresentar a sua pergunta. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar esses aspectos, perceber se isso era possível ou não, ou quais fundamentos embasam essa teoria. Então, você retoma aquilo que era o foco principal, era o objetivo principal do seu trabalho, faz uma breve retomada das principais teorias que embasaram o seu estudo, quer dizer, por quais caminhos você teve que percorrer para chegar a essa resposta. Então, aqui a gente tem que retomar os objetivos específicos, que eles nos mostravam o caminho a percorrer para se chegar à resposta, e você finaliza esse capítulo com a resposta que você chegou. Então, você não pode deixar ainda o leitor na dúvida. Você tem que se posicionar realmente. Então, o entendimento com base em todos esses autores, em todos os materiais consultados, foi esse. A resposta àquela pergunta que se apresentou no início do trabalho é esta. Então, de forma alguma, você pode deixar implícito, pode-se entender ou deixar uma subjetividade. Você tem que ser muito objetivo, muito específico quando apresentar a sua resposta. É interessante também que nesse capítulo você não utilize muitas citações. É um capítulo seu enquanto pesquisador, de um resultado de uma pesquisa que você realizou. Então, evite utilizar citações. Tente escrever sempre com as suas palavras. Você pode até mencionar a teoria ou uma lei que você utilizou, mas evite transcrever para cá as palavras de outros autores. Utilize as suas ideias, as suas palavras, porque tem que ser um texto com a maior parte da sua autoria. Isso valoriza o seu estudo, valoriza a sua pesquisa.